Você falou sobre a questão das ONGs, né? Hum. Também. O papel das ONGs também em travar todo esse desenvolvimento, como que resolve? Cara, primeiro o Brasil deveria fazer Você um que tem grande... muito problema com ONG, né? Sim, eu tenho 25 processos com ONG e é estranho isso, porque as ONGs elas viraram uma espécie de poder paralelo, né? Elas recebem dinheiro do governo para tentar resolver uma coisa Então, que o quem governo não é não... da área da biologia, da área ambiental, né? Não conhece direito ambiental, tá por fora. Mas eu sei que tem muito produtor, por exemplo, que tem problema. Eu tenho uma amiga que ela é advogada ambiental, e ela fala assim, tipo, meu, tem multas assim que chega a 20 milhões de reais. Se o cara ele for um grande produtor do agro, Não, tá, é coisa milionária. eu tive em Riolândia e presenciei o pessoal do agro com toda a boa vontade com o meio ambiente, inclusive me procuraram muito, muito. As pessoas demonizam o produtor rural, mas muitos produtores rurais me procuraram para aumentar a área ambiental e como ele poderia fazer para proteger mais ainda a área ambiental. Essa é uma realidade. Só que essas ONGs elas trabalham com ideologia, mas não só ideologia, elas trabalham também com o jurídico. E aí que tem um detalhe. Quando elas entram com o processo, elas não pagam. Por exemplo, eu vou contar a minha história do santuário para deixar até o Aldo a par disso, né? No Brasil, existe um santuário. Mas santuário não existe. Não é uma categoria ambiental. O que você tem são zoológicos e criadores. Santuário é só um nome pomposo que se deram para um criadouro. Só que os criadouros, eles possuem ou fins científicos ou fins de manter ajudar o Estado naquilo que ele não consegue manter, tipo animais atropelados, por exemplo. Mas aí no Brasil criaram um santuário de elefantes, com mais de 1.000 hectares, de um americano que veio para cá, criou esse santuário, com mais de 1.000 hectares, no Cerrado, onde é rico em terras raras. Isso, por si só, já é uma coisa muito, muito estranha. E aí, o que acontece? Os zoológicos, eles são atacados por esse grupo o tempo inteiro, porque eles imaginam que zoológico é malvado, porque não é moral explorar um animal para receber uma receita no ingresso. Mas a maioria desses zoológicos são municipais, estão ali a duras penas para poder sobreviver. Então se criou uma cultura de demonização desses zoológicos. Mesmo os zoológicos como Ribeirão Preto, Sorocaba, que são zoológicos com referência internacional, onde milhares de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos são produzidos rotineiramente em prol da preservação ambiental, trabalham junto, inclusive, com o próprio ICMBio e IBAMA, para poder repovoar alguns animais da natureza, como o caso da arara, da anta, lá no Rio de Janeiro, e mesmo assim são demonizados por esses grupos. E aí o que acontece é que esses grupos são muito interessados em animais grandes, como elefantes, gorilas, como animais que chamam a atenção. E pregam essa moralização do tipo, olha, você não pode explorar, mas no entanto você tem zoológicos, criadores e os setas. Setas são centros de triagem do IBAMA, que são um lixo. Desculpa meus colegas que estão trabalhando lá, mas eu sei que eles tiram do próprio bolso e os animais ficam, coitados, não tem onde botar. São 500 animais mortos nas rodovias e mais um montante, mais pelo menos 1,5 milhão atropelados, sem a asa, sem a pata, e não tem onde colocar. E aí o que acontece? Essas ONGs demonizam os zoológicos e, ao mesmo tempo, pela indústria do cancelamento, retiram alguns animais específicos de dentro do zoológico e recebem doações. No entanto, aqueles outros animais, que ali, arara com asa quebrada, macaco prego, esses não têm interesse. Só o elefante. Esses não tem interesse. Mas um elefante, aí você vai na... Aí é que tá o detalhe. Você lembra daquele garoto Agenor, que tinha capivara? Sim. Que foi multado pelo IBAMA pelo uso da imagem. Isso. Você sabe que essa ONG do Santuário dos Elefantes me processou porque eu estava usando a imagem da ONG? E você sabe que o elefante que tá lá, que é um animal exótico, e que foi retirado pelo Ministério Público... Eu vou te contar, Aldo, como é que é retirado pelo Ministério Público. Esse elefante que foi retirado pelo Ministério Público dos zoológicos para colocar nesse tal santuário, que não é santuário, é um criatório, esse animal é da União. Esse animal é da União. Ele não é da ONG.
E a ONG tem site, ele bota lá, Ah, entendi. Ganha uma agenda, doação. Tá certo, tá certo. ó, você doa R$200 e ganha uma agenda. Você doa 300 e ganha uma camisa. Ou você pode doar uma cereja. Que Você... picaretagem sofisticada. Cuidado, Aldo, que eu tomei 25 processos deles. Por quê? Tem esse detalhe. Eles podem processar e não pagam custas do processo. E se perderem, também não pagam custas do processo. E aí você tá entendendo como é que essas ONGs totais, tá falando de ONGs totais, viraram uma espécie de poder paralelo no Brasil. Porque é muito fácil. Qualquer um que diga que uma ONG não está adequada, você toma um processo, tem que se defender. Óbvio que eu vou ganhar. Óbvio que o juiz pegou e colocou, olha, o cara é biólogo e é jornalista. E ele não tá falando uma crítica sem conhecimento técnico. Logo, para de falar besteira e perderam o processo contra mim. Porém, se defender de 25 processos de ONGs... É um custo. É um custo de R$10 mil no mínimo que você tem que pagar para poder... Aí, ou seja, a ideia é tentar calar as pessoas com processos. Isso é uma espécie de estado paralelo. Uma das principais coisas... E aí, ô, Júnior, pode ter certeza. Eu tenho vingança no meu coração. Eu tenho ódio no meu coração. Se um dia eu puder participar... Você já pode se falar? eu um dia... Não tô pedindo voto, não tô nada... Mas se eu um dia puder participar do legislativo, velho, eu tô falando aqui com ódio mesmo, velho, pra ficar gravado. Se eu puder um dia participar do legislativo, eu vou fazer o que eu puder na minha vida pra fuder quaisquer ONGs que estejam se utilizando do Estado como uma espécie de poder paralela com processo. ONG não tem que sair processando ninguém por emitir opinião, porque elas têm que estar Mas você abertas pode às... fazer, Henrique, o processo reverso. Você processe a ONG. Aí não dá porque em nada. Eu sei, mas você processou? A ONG pede doação e Não, paga. você tem que processar o seguinte: se você foi processado por uma ONG e isso causou algum tipo de dano, porque você teve que pagar advogado, se isso causou algum tipo de dano moral, porque o processo em si já causa, você está sendo acusado de um crime que você não cometeu, você pode pedir indenização por dano material e moral e processa a ONG. Nos Estados Unidos, uma Flávia empresa Mota, já fica aí a dica, hein, meu advogado. fechou o Greenpeace. Por que fechou o Greenpeace? O Greenpeace moveu uma campanha lá contra a empresa, por causa de uma obra, de um licenciamento. A empresa, o que é que ela fez? Processou o Greenpeace por perdas e danos. O Greenpeace foi condenado em última instância a $600 milhões e declarou que vai fechar as atividades. Eu falei para o pessoal do Amapá, falei para as empresas, para a Federação do Comércio, para a Federação da Indústria, eu digo, processem as ONGs e processem quem está impedindo o petróleo do Amapá por múltiplos danos. O dano à prefeitura, o dano à Federação dos Engenheiros, dos técnicos, dos comerciários, todo mundo que sofreu algum tipo de prejuízo por conta da não exploração do petróleo tem o direito de processar a ONG que produziu a mentira, que foi o Greenpeace, que ali na margem equatorial do Pará tinham os chamados recifes de corais, que os geólogos da Universidade Federal do Pará provaram que não tinha recife de coral nenhum, que aquilo eram rochas mortas, não eram rochas vivas. Mas com base nisso, o Ministério Público, IBAMA, etc., moveram todas as dificuldades para impedir a exploração do petróleo. Então, tem que processar também. Sim, mas eu acredito, Aldo, eu gostei da sua dica, eu acho que a ideia é essa mesmo, mas eu acredito que essas ONGs deveriam ser impedidas Claro que sim. de entrar na justiça para calar qualquer pessoa que seja. Exatamente. Elas são grandes e elas têm que estar abertas à crítica. Isso é censura. Isso é censura. Censura. Ainda mais um profissional da área. Isso. Ainda mais um profissional. Porque veja, ô Aldo, olha como é que funciona. Eu tenho lá um zoológico. O zoológico está pautado na conservação, eles são importantíssimos. Ararinha azul, mico-leão dourado, todos esses animais são importantes e foram graças aos zoológicos, panda, que esses animais puderam voltar à natureza. Demonizaram-se os zoológicos para as pessoas não irem lá por idiotice. E os zoológicos são fundamentais. Como é que funciona? Funciona assim, uma ONG qualquer, satélite, vai lá e diz, olha, tem um elefante ali que está sendo maltratado. O Ministério Público, por sua vez, totalmente ideologizado, manda um técnico ir lá. E aí,
A pergunta é, aquele animal está sendo maltratado? Sim ou não? Não. A resposta já foi feita. Acabou. Não está. Mas, no entanto, o processo segue. Mas eu recomendo a saída do elefante. Aí o Ministério Público pergunta, então você vai pegar o elefante, ONG? Não é pra mim não. É naquela outra lá. Ué, peraí, mas você que... É assim que funciona. E aí, o Ministério Público, por sua vez, ao invés de encerrar o processo, pois o animal não está sendo maltratado, não. Então vamos recorrer, vamos enviar para uma outra ONG. Isso é muito estranho. E aí, mesmo você dizendo, mesmo você levantando assinaturas, mesmo você trazendo os principais técnicos do país, os principais biólogos veterinários do país, em suma maioria dizendo, olha, o mais adequado é que esse animal permaneça no zoológico. Primeiro, porque destruir o zoológico é fazer o que com Ribeirão Preto, por exemplo? Aquela área que está ali, onde você tem a recuperação de 2.000 animais silvestres todos os anos mantida pelos zoológicos, vai ser abandonada, vai virar tráfico, vai virar prostituição, vai ser invadido. Os animais silvestres, que é o grande, o grosso, que eles não querem, que essas ONGs não querem, vão ser abandonados. Então, o Ministério Público deveria pensar, não, peraí, não é assim. Mas, no entanto, o próprio Ministério Público, ideologicamente, aceita isso. Vai lá e não, tem que sair mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta pro Aldo. Aldo, toda essa questão envolvendo, enfim, o Código Ambiental, as questões que estão travando o desenvolvimento do país, terras raras e tudo mais. O senhor agora como coordenador da campanha do Caiado, qual a proposta dele para essas questões tão importantes para o nosso país? Para o desenvolvimento nacional? A orientação é exatamente a de desinterditar o Brasil. Ou seja, você remover os obstáculos ao crescimento do país, porque esse é o desafio básico. Não tem solução para nada. Nós ficamos aqui discutindo o ajuste fiscal. Como é que faz o ajuste fiscal num país que está quebrado? Num país onde as receitas não correspondem mais às necessidades de despesa, porque o Brasil criou uma rubrica de despesa e se esqueceu de criar uma rubrica de receita. O país tem muita despesa. A indústria do cancelamento. Amarradas na Constituição e não tem como criar riqueza, porque está interditado. Então, o primeiro caminho é você desinterditar o Brasil para voltar a crescer, ter receita, enfrentar o problema da desigualdade, enfrentar o problema da escola, da segurança pública. Esse é basicamente o que tem como objetivo da campanha do Caiado.